Estamos de volta para mais um momento. Aí, Rogério, o assunto rendeu muito. Conversa de domingo, esticando com a Renata Mello sobre representações da população negra no cinema. Esperar que ela volte aí. A galera vai voltando aos pouquinhos. Não, Rogério, tá... Aí, ó, estamos de volta, estamos voltando. Aí, beleza, estudar cinema de volta, arroz de volta. Vamos lá. Não, muito legal o bate-papo. Vamos participar também. Quero vocês falando aí. E aí, Rô? Estamos agora o Renato voltar também. Tomara que ela se dê conta que vai voltar, né? Sempre que o Arthur, gente, é o nosso próximo convidado do dia 26. Vamos ver se a Renata vai entrar. Não, caiu. De novo, Renata. Vamos de novo. Vamos insistir que vai dar certo. Tô até com o meu casaco coisa virada aqui, né? Ó, voltamos. Aí. Mais uma hora, então, de conversa. Quando a conversa rende, não adianta, né? Não, eu tava falando aqui, pegando o gancho do que a Ana comentou com a gente aqui no chat. Não sei se tu acompanhou o debate que houve sobre questão de discriminação racial no cinema gaúcho semana passada. Não sei se tu chegou a acompanhar, chegou até vocês. Houve um bate-papo entre cineastas gaúchos num chat lá que eles fizeram lá e tal. E aí, uma das cineastas comentou o seguinte, tá? Aqui tu tá falando com... E ela citou vários sobrenomes, tá? De cineastas gaúchos e atores que são cineastas, diretores, etc., de origem europeia, né? Italiana, alemã, etc. Ela assim, eu me sinto tranquila fazendo filme assim, não vou fazer filme de favela ou de senzala. Então. E aí, o que aconteceu? Ela falou aquilo, a Luciana Tomasi falou aquilo, e na hora gerou, assim, tipo, uns risinhos de fundo de alguns. E uma certa condescendência de outros. Porém, uma das cineastas que estava presente, Mariane Ferreira, ela, que é uma cineasta gaúcha negra, ela entrou rachando. Ela chegou e disse, olha, isso aí, ela pegou, botou o dedo na ferida. Sabe? É interessante observar que depois se tirou do ar o vídeo, a transmissão, porque deixa disponível, né? Se tirou do ar e aí se fez um texto dizendo, tu vai assistir e vai ter lá no momento, no meio, alguma coisa que é, né, complicada, né? Só que assim, tipo assim, no texto introdutório, não cita o nome de quem falou, só lá no meio do texto aparece o nome da cidadã. Sabe? Então, assim, é como que querendo justificar. Ela teve a intenção de machucar vocês. Sabe? Então, de repente, eu queria que tu comentasse isso, esse tipo de posicionamento, né? A pessoa, não vou colocar, eu não me sinto bem fazendo filmes com essa temática, porque, afinal de contas, só falta dizer, eu não sou negro. Né? E isso rolou aqui essa semana. Poxa. Não, isso, infelizmente, é o comum, né? Na verdade. Na verdade, a gente tem um componente da questão capitalista aí, entra também. E olha que engraçado, que interessante, né? Na década de 50, dentro do cinema, quando eu falei da chanchada tal, e a discussão com cinema novistas, nos cineclubes, também tinha uma discussão de qual é o cinema interessante para o Brasil. Falar de favela, falar de comunidades, como é utilizado nos dias atuais, é algo que deprecia a sociedade. Num viés da ditadura, isso é uma propaganda negativa para o Brasil.
Na era Getúlio Vargas, nos dois momentos da era Getúlio Vargas, tinha essa ideia da construção de identidade nacional, mas de uma maneira positiva. O Brasil sempre esteve na rota de um país moderno, de uma dita modernidade. Então, falar, olhar para os problemas, aí visto como problemas da população negra, por quê? Vamos lá. Pensando que nós fomos um país colonizado, que viveu um regime escravocrata, e que a questão da abolição e o próprio pós-abolição não foi um projeto pensado e organizado de como incluir essa população na sociedade. Vista como uma sociedade que também fez parte na construção social, na construção econômica, na construção cultural. Quando os movimentos negros tocam no assunto e na perspectiva que vivemos o mito da democracia racial, é no sentido que, se fosse realmente um país democrático, que seria maravilhoso, haveria um projeto político de inclusão, haveria um projeto político de preparar essa população para viver um outro regime. Quando é visto a população negra de uma perspectiva, e aí muitos filmes de épocas e novelas, numa perspectiva da salvadora, o mito da sinhazinha, que uma mulher branca que salvou a população negra, que tirou a população negra daquela situação desumana que foi a escravidão, é uma parte da história, a história real não é contada, que antes de chegar nesse momento da abolição da escravatura, nós tivemos negros e negras libertas, grandes abolicionistas negros, literatos negros, que trabalharam, que tiveram protagonismo para que esse momento acontecesse. E aí, mais uma vez, eu citei a obra da Ana Flávia, que é uma obra maravilhosa, que é Escritos da Liberdade. Como tem a historiadora também, Vlamira Albuquerque, que também trabalhou com esse momento histórico que fala o reino da dissimulação. Que houve, infelizmente, há uma dissimulação de como contar a história de um viés enviesado. E quando a gente fala da branquitude, e uma cineasta dessa tem esse tipo de comportamento, porque dentro do privilégio dela, ela pode escolher, e para que tocar nesse assunto? Que é bobagem, que é menor. E, na verdade, a gente está falando de uma disputa de narrativas. Com certeza. Que eu faço parte de historiadores negros, as suas pesquisas, os seus trabalhos diversos, é no intuito de construir e contar uma nova narrativa. Como o Grupo Estudar Cinema, que eu falei logo no início, sim, tem uma pesquisa que fala sobre uma produção estética hollywoodiana, é válida, que não problematiza a questão de gênero e raça, mas é uma linha que é válida. Tem um outro colega que trabalha a questão dos preconceitos a partir de uma narrativa cinematográfica de representações de estereótipos da população chinesa. Muitos atores, principalmente norte-americanos brancos, eram contratados para fazer personagens chineses, como o blackface no cinema hollywoodiano, que aconteceu, de brancos se travestirem e se pintarem de negros. É porque não tinha atores negros ou chineses para fazer esses personagens, ou porque a indústria cinematográfica, que representa a sociedade, não viu uma forma de integrar essa população à sociedade, como aconteceu historicamente no Brasil com a população negra. Então, tem uma...
Tu falou agora de novelas, né? Tem uma novela que agora não vou lembrar o nome. Antes de saber, agora me fugiu o nome. Em que é uma novela sobre períodos escravocrata, aquela coisa toda, né? E um dos últimos capítulos da novela, acho que o último, inclusive, é quando há a abolição. E aí o que acontece? Termina uma das últimas cenas dessa novela, que agora não me lembro o nome, não sei nem se é Escravizaura, acho que não é. Aparecem os negros indo embora, libertos, né? Com uma cara compungidos, detalhe, compungidos, tristes, indo embora pela estrada. E do outro caminho, no outro lado da estrada, vindo quem? Os europeus. A imigração, Ou seja, como a uma salvação. troca, Né? exato, uma troca de mão de obra, porque era uma mão de obra qualificada. E aquele negro que sai dali, daquela condição de liberto, como tu mesma disse, ele sai sem nenhuma condição de estrutural para se manter. Não há uma, tipo assim, uma política, vamos, tá, agora tu é ex-escravo, agora tu vai ter isso aqui. Não, te vira. Não. E outra então coisa, isso é bem simbólico naquela cena final da novela. Vale a pena até perceber isso aí. Exatamente, exatamente. Então, assim, e tem muitas representações, Ulisses. Esse olhar que aparece na novela, esse olhar está cristalizado no imaginário social. Sim. Porque nos livros didáticos da década de 70 é isso que era falado. Nos livros didáticos, se bobear, da década de 80. Eu vejo dos meus filhos hoje, eu fico olhando quais foram os avanços, mas tem algumas coisas que ainda, por exemplo, trabalhar as obras de Monteiro Lobato em sala de aula sem problematizar, eu não estou dizendo para não trabalhar, mas tem que problematizar. E o discurso, mas ele é produto do tempo dele, não vale. Não é isso. A gente precisa olhar que aquilo que aconteceu naquele momento histórico tem reflexos nos dias atuais, inclusive nos discursos que nós vemos aí dos nossos contemporâneos. Não, ok, vamos admitir, ok, ele é fruto do tempo dele, ok, ele é, ponto. Porém, vamos contextualizá-lo. Exato, exatamente. Né? Porque não livra a cara dele. Não, de forma alguma. Né? E há uma discussão econômica, né? O interesse de vender esse autor e seus personagens para a questão econômica. Né? Com certeza. Eu fui criada assistindo o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Imagina o que é uma criança negra ver o tempo todo o seu grupo social sendo representado de uma maneira subalternizada. Não deve. Imagina, e aí hoje tu tem outra situação de até certo ponto diferente, né, na própria mídia, né, mas mesmo assim, ainda assim, são pontos bem específicos, né. Exatamente. Isso, claro, a gente deve também considerar um fruto de toda uma estrutura de ensino, né, que não propicia, né. Isso. Talvez Exatamente. a ascensão, né. Não, e nós tivemos, em 2003, a Lei 10.639. Sim. Que é para contar a história da África, cultura afro-brasileira e africana no Brasil, que é uma narrativa e uma deliberação, uma solicitação dos movimentos negros, historicamente, de contar em sala de aula, e não só pela história, em qualquer disciplina, nas artes, na própria matemática, na física, na literatura, no português. A gente pode contar outras narrativas, por exemplo, no continente africano, antes da colonização, nós temos relatos e pesquisas que mostram que a matemática, o cálculo, as bases da arquitetura, por exemplo, vêm do continente africano, que foram apropriados por europeus.
Sem dúvida. Na literatura, nós temos várias literatas negras, porque também a gente tem que tomar cuidado em dar visibilidade a figuras que foram importantes também, que trabalharam, que tiveram história, mas por simplesmente serem mulheres, muitas escravizadas ou mulheres letradas, porque antes da abolição anterior, nós vivemos uma sociedade de libertos que foi imensa. E tem toda uma contradição social que viviam libertos, porém numa categoria de subalternidade. Uhum. E muitos filhos bastardos, considerados mulatos, né? Que foram também ou branqueados ou que tiveram que negar sua própria história e sua própria origem. Tem um quadro famoso do Debré, que o Debré foi muito, digamos assim, aspas, muito feliz, né? Mas, enfim, ele representava muito bem a situação social daquele Brasil colônia. E tem um quadro muito dele, que é uma mulher com um filho do lado, né? E tal, uma mulher com vestido branco agora, não lembro o nome do quadro. E aí uma professora minha perguntava para nós, na graduação... Redenção de Cã. Acho que sim. Perguntava para nós o que nós achamos daquela mulher. E ninguém se deu conta. E ela falou assim, aí tu tá vendo uma agressão, uma violência, ela dizia. Porque essa mulher, ela é fruto de uma violência sexual. Possivelmente a mãe dela era uma escrava, que foi estuprada por... Sabe? Aí ela fez toda uma... Aí tu fica assim, sabe? Através de uma... Porque o quadro é bonito, entendeu? Sim, só que aí, quando a gente olha para aquela obra de arte e contextualiza e percebe qual foi o momento que ele foi escrito e qual era o projeto de identidade nacional naquele momento, a gente percebe uma mulher negra de tez mais escura em pé, com as mãos... ai, que bom, porque a filha da tez mais clara, possivelmente... vítima de um estupro. Sim. Casa com um homem branco sentado, que ele está de lado, português. E o filho branco, já numa geração mais branqueada, porque havia documentos, inclusive congressos no Brasil, alguns congressos que falavam sobre a questão racial, que dizia, em alguns momentos, que em 30 anos, no máximo 50 anos, o Brasil seria salvo porque todos seriam brancos, porque os negros seriam dizimados, eles seriam acabados. E uma lógica de submissão que é utilizada em guerras é a questão dos estupros contra as mulheres, para ter um apagamento da sua origem cultural. Muitas feministas trabalharam e trabalham com pesquisas nesse sentido. Então, assim, a gente percebe que o cinema ele pode retratar esses momentos, e nós temos muitas cineastas negras, mulheres, porque tem um movimento de mulheres negras em várias áreas, de que retratam essa história de uma outra perspectiva, e não que diverge dessa perspectiva hegemônica, colonizada, racista. Renata, eu só tenho a te agradecer primeiro a paciência, né? A ti e ao pessoal que nos seguiu nas tentativas e erros de tentar conexão, né? Só tenho a te agradecer pela enorme paciência, por todo esse conjunto de conhecimento que tu nos passou nessas duas lives que a gente fez hoje. Meu mais sincero muito obrigado. Tá? Eu agradeço pelo convite. E quem sabe a gente volta a se conversar na sequência numa outra edição do Conversa de Domingo. Certinho? Perfeito. Eu quero agradecer a você pelo convite, agradecer a todo mundo que esteve com a gente até agora. E na minha bio no Instagram tem lá o estudar.cinema, que é o nosso grupo, que a gente tem blogs, tem discussões de filmes,
Tem várias Legal. perspectivas aí. E quem puder, entre, conheça e vá ver também os historiadores negros, que é com X, @historiadores negros, que também está no Instagram, e que tem uma produção acadêmica riquíssima, que fala e que desconstrói certas verdades que a gente está acostumado a ouvir. O perfil Estudar Cinema te chamou de nossa rainha. Olha só, hein? Que momento eu tô vivendo, hein, cara? Eu tô sendo uma rainha. Oh, imagina. Esse perfil é maravilhoso e é muito afetivo, é muito afeto, eu acho. Sim. Um amigo meu, Rogério, disse que é todo o conhecimento que vocês compartilharam. Muito bom. Parabéns. Valeu, Rogério, por ter participado, ter assistido. Semana que vem, uma nova edição do Conversa de Domingo, às 5 horas. Quarta-feira eu divulgo quem vai estar comigo. Valeu, Rogério. Valeu, pessoal que nos acompanhou. Obrigadinho, Renata. Valeu por tudo. Estamos aí. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um Conversa de Domingo. Tchau, tchau. Tchau.